O bom leitor não lê apenas, mas recria a história, participa, interfere e discorda dela. Saudações! E aí, pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui com um novo vídeo. Pela frase de início, vocês já podem imaginar que falaremos de leitura. Esta frase, inclusive, este pensamento, é do Rodrigo Gurgel, né? Escritor, crítico literário. E eu trouxe para vocês aqui, porque hoje o nosso tema é leitura, ok? É importante falar sobre leitura porque nós, como adultos, maduros, leitores, às vezes temos uma visão da experiência da leitura que quando nós vamos, por exemplo, iniciar com os nossos filhos, né, a gente pode, em alguns momentos, acabar passando as nossas expectativas para eles, né, achando que a experiência tem que ser de determinada forma. É natural que isso ocorra, a gente quer o melhor para os nossos filhos, mas para que de repente você não se frustre, que numa atividade de leitura, por exemplo, as coisas não saíram exatamente como planejado, porque crianças são imprevisíveis, o nível de maturidade é completamente diferente, né? Principalmente com crianças bem pequenas. Então nós temos que nos atentar a isso, sobre as nossas expectativas em relação àquele tempo que nós estamos dedicando à leitura com os nossos filhos e a expectativa deles com essa atividade, que às vezes pode ser bem diferente da nossa. Porque as crianças são muito imaginativas, às vezes pode ser muito interessante para eles, inclusive, gastar mais tempo olhando para imagens, querendo brincar, imaginar, né, situações com aquela história, recontá-la de formas diferentes, querer que tenham vozes, cada personagem com sua voz, e que tenha mais emoção, e isso é muito bom, isso é muito rico. E pensando nisso, então, eu resolvi comentar sobre um recurso que tem sido muito útil, a minha filha adorou, que auxilia muito na leitura, mas não aquela leitura engessada de vem aqui, senta no colo, vamos ler este livrinho e tudo mais, porque, né, queremos transmitir esse hábito da leitura para os nossos filhos, cultura e tudo mais. Às vezes eles só querem uma atividade onde eles possam se expressar livremente. Então, meus amigos, nós vamos ver aqui, ó. Você já deve ter visto esses livros que, além de conter uma história, este aqui, por exemplo, é o da Chapeuzinho Vermelho, ele se transforma num cenário. E eu acho que ele é muito interessante para exemplificar que muitas vezes a gente precisa estar atento a isso, ter essa sensibilidade de notar quais são as expectativas da criança, que elas não vão conseguir ficar ali repetindo um ritual, sentadinhos, olhando para um livro. Eles querem se divertir, eles querem poder imaginar livremente e quem sabe até contar a sua própria história, do seu jeito. Eu acho que é assim que a gente forma esses pequenos leitores desde o início. E esse recurso é realmente muito interessante, porque não somente o livro se torna um cenário, mas, por exemplo, aqui, né, nós vamos ver aqui, olha, Chapeuzinho, pequenos bonequinhos, miniaturas, né? Olha só, mas é o lobo. E aqui está o caçador. E não pode faltar a vovozinha. Então, eles podem ter esses recursos para contar suas próprias histórias, imaginar, por exemplo, por mais que você saiba que a história tem um enredo já tão conhecido, né, do que acontece e tudo mais, mas por algum motivo eles podem querer imaginar que eles estão todos juntos fazendo um piquenique, como eu deixei nessa cena aqui do cenário, né?
o lobo, o caçador e todos convivendo e não tem problema nenhum nisso. É muito interessante a maneira como eles são capazes de imaginar as mais diversas situações e ainda assim muitas vezes você pode ficar até espantado de como eles podem trazer situações que eles aprenderam algo de alguma forma, foram ensinados a respeito de um comportamento e eles identificam que tal comportamento não é legal e eles vão pedir para você interagir. Minha filha, por exemplo, muitas vezes, né, quando ela simula que papai, o lobo não está se comportando, você precisa conversar com ele, né? Então ela sabe, ela já teve situações onde você teve que lidar com ela a respeito do comportamento, de como lidar com os amigos, e ela espera que você, então, ela identifica que ela fantasia que o lobo teve aquele comportamento e ela espera, então, que você ensine também ele, converse com ele para que ele entenda aquilo, né? Eu sempre aproveito a oportunidade, após falar algumas vezes com o lobo, lobo, isso não é legal e tudo mais, né? Eu pergunto se... Eu falo para ela que o papai já conversou com você diversas vezes sobre essa situação, já lidou diversas vezes. Você não gostaria de você mesma tentar conversar com o lobo? E às vezes ela topa e conversa e tenta mediar a situação ali, né? E isso é muito legal. Outra coisa também que ela sempre gostou muito são as vozes, né? Então isso faz a diferença, tá? Isso dá um toque especial nas histórias. Por exemplo, o lobo, se eu falo uma voz normal ou diferente do que ela já identificou como característica do lobo das histórias que eu conto, né? Olá, menina! Onde você vai com essa cesta? Então ela disse, não, papai, tá errado. Esse não é o lobo, né? Então isso tudo acho que é muito válido, é muito interessante. Você também tem a oportunidade de curtir bastante isso. Às vezes também só observar, você não precisa interferir, achar que tem algum método para passar, alguma dinâmica, alguma regrinha. Às vezes você pode simplesmente contemplar, né, o seu filho, a sua filha, brincando, imaginando, né, a respeito daquelas histórias, e você vai se surpreender ao ver muitas vezes que ela usa, inclusive, princípios que você tenta passar, princípios de educação, de comportamento e tudo mais, dentro daquela história. Sinal que ela realmente está absorvendo aquilo que você tem passado, seja através de uma comunicação verbal ou do seu exemplo. E isto é muito legal. E eles podem ver diferentes cenários aqui. Pode ver que o livro tem... É possível contar a história também, né? Página por página e tal. Mas no final das contas ele se abre em um cenário onde eles podem interagir. E não se espantem se no meio da contação de história deles, esses pequenos contadores de história trazerem personagens completamente aleatórios do dia a dia deles, como algo que eles viram em algum desenho, algo de alguma atividade na escola, ou simplesmente algo que imaginaram, né? Algum nome esquisito e tudo mais. E você pode ficar ali admirando enquanto eles criam esse mundo de faz de conta, que é muito rico. Isso também, de certa forma, vai ajudar para a formação do imaginário deles, porque principalmente a minha filha, nessa idade que ela está, tudo é muito fabuloso, imaginativo, tanto nos desenhos quanto na forma de ver as coisas, né? E nós não podemos tirar isso deles de modo nenhum,
tá? Seja porque nós queremos que eles tenham um aproveitamento que nós consideramos melhor, ou porque nós achamos que eles precisam estar cientes da realidade e tudo mais. Na minha humilde opinião, isso é balela. Eu acho que quanto mais a gente conseguir focar em deixar eles terem uma experiência nova, respeitar o que eles pensam, a maneira que eles enxergam o mundo, e deixar um pouco de lado o método, eu acho que a gente tem muito a ganhar, porque lá na frente eles vão, em algum momento, à medida que eles vão crescendo e amadurecendo, eles vão acabar naturalmente tendo um olhar mais realista das coisas. Enfim, já mais pelos 6, 7, 8 anos, a visão deles você já vai conseguir perceber no comportamento deles que eles tendem a ter uma visão mais realista, nem sempre tão fabulosa ou imaginativa. Então, nada mais justo que aproveitar nesse início e deixar eles curtirem e deixar os programas de lado e pensar mais no tempo de qualidade. O vídeo vai ser curto, né? Eu tenho tentado me propor a isso. Como um facilitador, eu vou tentar deixar então algumas indicações, links, onde você vai clicar e já acessar lá, né? Caso você ainda não conheça esse tipo de livro cenário, tá? Eu vou deixar alguns links para você ver se tem alguma historinha que seu filho gosta. Fique à vontade para pesquisar, né? E é isso aí, agradeço a sua atenção até aqui. E para quem ficou até o final, é claro, já vou deixar um spoiler aí para dizer que eu estou muito afim de fazer um vídeo que talvez complemente com tudo que a gente vem falando a respeito de criar atividades analógicas, atividades lúdicas, né? Criar aquele joguinho e tal. Eu queria falar algo mais sobre alguma atividade que falasse sobre a criação de um cenário, né? Algo nesse tipo, nesse sentido. Então fica ligado, tá? Eu farei o possível então para estar trazendo sempre algo para compartilhar com vocês a respeito desta jornada de pai que tenta não apenas formar leitores, mas que torce para que os seus filhos possam desenvolver todo o potencial deles e viver a plenitude disso. Fiquem na paz. Até a próxima!